Shalom a todos. Vamos começar aqui mais um estudo. Queremos falar hoje sobre permissão divina, vontade permissiva e como isso pode estar certo ou não dentro da palavra de Deus, olhando para essa questão da complexa soberania de Deus. Já propositalmente usamos esse termo porque não é um assunto simples de compreender por causa do orgulho do homem, por causa do seu ego, se tornam as coisas muito mais complicadas do que elas são. Na verdade, a palavra de Deus ela é simples, ela é bem direta, ela é bem simples de entender. Você não precisa abrir mão da sua intelectualidade para ser cristão, mas o orgulho e o ego humano ele tende a arrumar justificativas para não aceitar a realidade de Deus. E sempre quer criar Deus ou recriar Deus à sua própria imagem, tornando Deus aí um objeto de satisfações pessoais. A palavra de Deus ela é um livro justamente por isso, para que nós possamos estudar e aprender como Deus é e revelou em sua palavra, sem seguir aí sofismas nem misticismo da nossa própria intelectualidade. Por isso nós vamos olhar essas implicações, que são termos que são geralmente usados, mas que não refletem a palavra de Deus, pelo menos alguma parte delas não refletem. Quero ler aqui, para nós começarmos, um trecho do Dr. Livio, na sua série Deidade número 13, Deus como Soberano. Ele diz assim: agora, eu não sou um bom teólogo e eu não sou um profeta, mas eu estou fazendo o melhor que eu possivelmente posso para deixar você saber o que a Escritura na realidade define como Deus. Então, o que nós queremos saber aqui nessa série de sermões é o que a Escritura diz que Deus é. O que a Bíblia define o que Deus é. Ele diz assim: Deus é soberano, absolutamente, ou seja, verdadeiramente soberano. Amor soberano, sabedoria soberana, poder soberano. Ou o trabalho externo de Deus mesmo, fazendo tudo isso por nós, porque Ele está aí por nós. Aquele que é onipotente também é onisciente. Como você pode mudá-lo, sabendo que ele é quem ele é e com todos os seus caminhos tão perfeitos, quem desejaria ou se arriscaria a mudá-lo e ser todo-poderoso? Quem ousaria desafiá-lo, sendo ele todo sábio, sua própria sabedoria ser loucura? Como você poderia vencer um debate? Você não pode fazer isso. Desta forma, como absoluto soberano, nós temos a absoluta perfeição de que nós estamos contemplando. Deixe este divino governador governar nossos corações e mentes e ver a estatura do varão perfeito aparecer nos nascidos de Deus. Então, queremos olhar hoje para a palavra de Deus e entender que Deus é soberano, mas como Ele é soberano e que certos termos teológicos que são aplicados dentro da doutrina, no final só criam uma heresia. É uma forma das pessoas egocêntricas que querem criar Deus à sua imagem de sair pela tangente, porque elas não podem responder diretamente ou não têm coragem de aceitar a realidade sobre Deus. No livro A Soberania de Deus, de Arthur Walking Pink, de 1885 a 1952, um teólogo calvinista e puritano, ele diz assim: a soberania de Deus é uma expressão que uma só vez foi geralmente entendida. Ela é a frase comumente usada na literatura religiosa. Ela foi o tema frequentemente explanado no púlpito. E por conta disso, ela foi uma verdade que trouxe conforto a muitos corações e dava virilidade e estabilidade para o caráter cristão. Veja que Pink e Veio estão dizendo praticamente a mesma coisa. Essa doutrina, a mais importante, é o que Deus é. A soberania de Deus não se refere somente a atributos que Ele tem, mas como Ele é. Ele é soberano. Não é o que Ele tem, Ele é soberano. E
Você não pode fugir dessa realidade. Só que dentro da teologia, muitas pessoas, para fugir de certas implicações, como nós já estabelecemos no primeiro vídeo, se Deus é soberano, significa que existe uma forma de ele ser soberano, e essa forma está explícita na palavra de Deus. Como nós vemos os 3 pilares, Deus é o decreto de Deus, as decisões de Deus são imutáveis. Elas são incondicionais e ela é exaustiva. Então, sendo incondicional, Deus não precisa, não é que ele precisa, o decreto dele foi feito sem a presença de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro ser, nenhum agente maligno ou anjos, o que fosse, quando ele tomou as suas decisões. Ele fez inteiramente pelo beneplácito de sua vontade. Ele não foi coagido por nenhuma vontade externa a dele e nenhuma oposição externa a ele. É incondicional completamente. E sendo incondicional completamente, ninguém pode anular a sua vontade, portanto seus decretos são imutáveis. E visto que ele mesmo é Deus eterno, você não pode ter um pensamento melhor do que ele já teve. Assim também, nem ele mesmo pode mudar o seu decreto. Não que ele não tenha poder para isso, mas que ele decretou não ser assim. Ele é eterno, ele não pode negar a si mesmo. Se ele acha, tem pessoas que dizem que Deus não somente sabe o que vai acontecer, mas sabia o que iria acontecer. Como se Deus tivesse previsto que ia acontecer alguma coisa má, e aí ele tomou a melhor decisão. Isso não existe. A decisão que ele tomou, o pensamento que ele teve foi o decreto, e o decreto que ele teve foi o melhor, porque ele não pode ter um pensamento melhor, porque ele é perfeito. E de tal forma é assim que esses decretos de Deus opera para que tudo ocorra de acordo com o seu plano. Na verdade, seria ilógico dizer que poderia ocorrer alguma coisa fora do plano de Deus, mas uma vez que ele decretou todas as coisas incondicionalmente e imutavelmente, esse decreto funciona, então ele está exaustivamente no controle absoluto de tudo, para que tudo realmente ocorra. Só que aí existe aquela definição, porque as pessoas não podem aceitar que Deus decretou o mal. Não, Deus decretou o mal, irmão. Não, eu não acredito nisso. Não, meu Deus é só amor, sabe? Meu Deus é amor, meu Deus não é Deus mal. Não, meu Deus é só amor. Deus é amor, meu Deus é só amor. Deus que traz o mal, e você vê o evangelicalismo moderno fazer isso com músicas, com pregações totalmente perversas. Eu sou ateu do Deus que quer a guerra, eu sou ateu do Deus que... o Deus que não traz a paz não é meu Deus. Pode parecer que a pessoa esteja com a intenção correta, não, mas singela no coração, afetuosa no seu coração, mas vamos ser sinceros aqui, nós não estamos interessados em saber qual a intenção de coração, se essa intenção não é glorificar a Deus. Se sua intenção do coração pode ser a mais boa possível, se desglorifica a Deus em sua palavra, se não reflete a Deus em sua palavra, é inútil. E aí essas pessoas criam para isso termos, como permissão divina. Deus permitiu o mal, Deus não trouxe o mal, Deus não decretou o mal, Deus permitiu o mal. Bom, vamos ver isso dentro da realidade da palavra de Deus. Aqui eu quero citar um texto bem pretensioso, porque as pessoas usam esse texto justamente para definir que Deus tem uma vontade permissiva, que Deus permite que certas coisas ocorram, que não é de acordo com a vontade dele. Muito bem. Números capítulo 22, versículo 9 até o 13, diz assim a palavra de Deus. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou dizendo, eis que o povo que subiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então Deus disse a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar-me ir convosco. Amém. Como nós sabemos a história, Balaão depois vai pedir falar para Deus se ele pode ir novamente. E Deus diz, vai. Mas ainda Deus diz que não é para ele amaldiçoar, e ele não amaldiçoa. E quando ele vai amaldiçoar, na verdade ele abençoa, porque Deus não
Então, o decreto de Deus não era para ele amaldiçoar e por isso ele não amaldiçoou, vamos dizer dessa forma. Deus não quis que ele amaldiçoasse e por isso ele não amaldiçoou. Mas Deus tinha dito que era para ele não ir e ele acabou indo. Então, mudou Deus o seu parecer, mudou Deus de opinião, teve um melhor entendimento sobre aquilo. E para isso, nós precisamos compreender aqueles 3 pontos, nós precisamos daqueles 3 pilares novamente para entender essas questões. Aqueles 3 pilares, como nós vimos, fizemos uma exposição de vários textos bíblicos que reflete essa realidade. Ele dá sustentação a toda a doutrina da soberania de Deus. O decreto é incondicional, é imutável e exaustivo. Isso dá sustentação a toda a doutrina da soberania de Deus. E se alguma coisa vem que distorce essa realidade, esses 3 pilares, quebra um desses 3 pilares, então aquele pensamento, aquele termo teológico que é usado é falso. Temos que partir disso. Mas se de alguma forma deixa mais claro e não afeta esses 3 pilares, então aqueles termos podem ser usados. Mesmo que não sejam... eu não usaria, né? Mas tudo bem, vamos lá. Se o que a Bíblia diz realmente for verdade, então tudo que nós vimos no primeiro estudo é aquilo. O decreto de Deus é incondicional, ele não pode ser influenciado por nada externo a si mesmo, fora de si. Ele não pode tomar uma decisão que não seja em si mesmo, pela sua boa e santa vontade. Sendo assim, também nenhuma oposição externa a si pode ocorrer, já que não existia ninguém externo à pessoa de Deus. Deus, quando tomou as decisões dos seus decretos, não tinha ninguém lá pedindo, por exemplo, permissão ou querendo ser uma oposição a ele para fazer parte dos decretos. Não, então é incondicional totalmente. Segundo, se a Bíblia diz que for a verdade, então significa que o decreto de Deus é imutável. Então nada e nem ninguém pode anular esse decreto, nem Deus mesmo, porque ele não pode ir contra si mesmo, e ninguém fora de Deus, já que quando ele tomou decisão, os decretos dele, não havia ninguém lá. Então ninguém pode mudar, por mais que faça o que quiser, não vai mudar nada do que está escrito. E terceiro, o decreto de Deus é exaustivo. Então ele tem um controle absoluto, perfeito, meticuloso sobre tudo o que acontece na face da terra. Tudo, inclusive o mal, o pecado, as desgraças e todas as coisas. Todas as coisas, então, acontecem e são pela vontade de Deus. E isso nos leva a um ponto específico, e nós temos que parar aqui e dizer a verdade, que é o ponto que nós defendemos. Deus é a causa final de todas as coisas. Tudo que acontece na história da humanidade, tudo veio de Deus. Então ele é o responsável final por todas as coisas. Deus é o responsável final pelo pecado. Deus é o responsável final por todas as coisas. E essa meticulosidade e exaustividade do soberano decreto de Deus nos leva a implicações mais significativas, que é o que as pessoas geralmente vão sugerir. Como que Deus pode ser o responsável final dos eventos e ações pecaminosas, visto que ele mesmo é contra o pecado? Como que ele é o responsável se ele é contra o pecado? Ou não seria injusto Deus então condenar um pecador, visto que ele mesmo decretou que ele fosse pecador? E essas perguntas já foram respondidas, são perguntas que fazem hoje, mas já foram. A palavra de Deus já tem resposta para isso. E geralmente quem faz essas perguntas são pessoas orgulhosas, buscando aí uma maneira de colocar Deus contra a parede ou de querer justificar alguma tendência pecaminosa do seu coração. Mas a palavra de Deus ela é bem clara, ela diz assim em Romanos capítulo 9, verso 17 em diante: porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Aí está a resposta. Para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece quem quer. É o que Paulo diz. E ele já adianta dizendo, você vai me dizer, dir-me-ás então, por que ele se queixa ainda? O que Deus se queixa do homem ser pecador se ele endurece quem quer? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? É óbvio, ninguém. Mas a resposta de Paulo é a seguinte, homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou seja, que qualificações tem
a criatura como você, de uma existência de alguns anos, uma existência finita, de entendimento e faculdades limitadas. Você não sabe todas as coisas. De vontade perversa, porque sua vontade é livre para escolher o que o seu coração deseja. Então, se o coração só deseja o pecado, então sua vontade é escrava do pecado, né? Vontade perversa. De valores de glória, valores egocêntricos, julgamentos perniciosos em favor de si, sempre. Que qualificações você acha que tem para justificar ou pensar que tem autoridade ou prerrogativas, capacidade de ser juiz sobre o seu Criador, um Deus eterno, onisciente, onipotente e amor? É isso que Paulo está tentando esboçar aqui. O homem, que é uma criatura, acha que pode denunciar Deus, o Criador, o seu Criador. E isso já é impiedade. Criaturas não podem denunciar o seu Criador. E o homem faz isso. Ah, mas quem pode? Você está tentando denunciar Deus, tentando colocar Deus contra a parede. Basicamente isso. Então, quem você pensa que você é? Você é o pó da terra. Não esqueça. O Salmo diz assim que Deus é soberano e nunca esquece que nós somos pó. Nós esquecemos disso, né? Você é pó, então você não pode denunciar o seu Criador. O fato é que a Bíblia diz que Deus cria absolutamente tudo. E nós não estamos aqui para discutir isso, não. Nós estamos aqui para aceitar isso. Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Atos 4:28 diz que a morte de Jesus, do santo servo Jesus, realizaram tudo, as pessoas que fizeram aquilo, tudo o que o teu poder e sabedoria já haviam pré-determinado que ocorreria. Deus fez tudo. Então, para fugir dessa realidade de assumir de que Deus é o responsável por tudo, até mesmo pelo mal, para assumir pela falta de coragem, de hombridade, de assumir que Deus é o responsável pelo mal, preste bem atenção, eu não disse que Deus é culpado ou que ele é autor do mal, estou dizendo que ele é o responsável, já que ele decretou todas as coisas. Mas para fugir dessa verdade bíblica, porque a Bíblia diz em Isaías 45, verso 7, eu, o Senhor, faço a luz e crio as trevas, faço o bem e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Para fugir dessa verdade bíblica de que Deus é o responsável final de todas as coisas, que ele é o responsável por todas as coisas, ou seja, para não assumir que Deus é soberano, como a Bíblia diz que ele é, as pessoas então criaram termos para justificar por que o mal acontece, porque a gente não pode negar. Ou existe o mal no mundo? O mal existe. Nós não podemos negar. E como que Deus pode ser santo, bom, justo, perfeito e o mal acontecer no mundo? Para fugir de dizer que então Deus decretou que o mal existisse ou que ele seja o responsável, as pessoas criaram termos para justificar isso. Então muitos cristãos fogem dessa realidade apelando para termos como permissão divina ou vontade permissiva, que nos entendimentos deles é que Deus controla o mal, mas ele não decretou o mal. O mal acontece, mas não é porque Deus decretou, ele permitiu. Então, por exemplo, se existe uma heresia dentro da igreja, como o unicismo, o arianismo, o triteísmo, Deus não ordenou este mal, ele apenas permitiu. Mas é isso que a palavra de Deus afirma? Vamos lá. Se existe uma heresia na igreja, porque Deus permitiu ou porque Deus enviou um espírito sedutor? 2 Tessalonicenses 2:11-12. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus envia, não é que Deus permite. 2 Samuel 24:1 diz assim, a ira do Senhor se tornou acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Deus fez isso, a ira do Senhor se acendeu. No verso 10, pesou Davi o coração
depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno o que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. Veja bem, Deus decretou que aquilo acontecesse, a ira do Senhor tornou-se acender e incitou a Davi contra eles. Mas Davi não colocou a culpa em Deus como se Deus fosse culpado do seu pecado ou que Deus fosse o autor do seu pecado. Ele assumiu a responsabilidade daquele pecado. Ele diz que ele perdoe a iniquidade do teu servo porque tem procedido muito loucamente. Só que depois de tudo isso, ainda no verso 15, vai dizer assim, 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor uma peste a Israel, desde manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70 mil homens do povo. Deus puniu ainda. Agora, nós sabemos por que Deus puniu aquilo, né? Não foi somente por causa do pecado de Davi. Ele usou aquilo para punir a idolatria de Israel. Ele disse que iria punir. E usou aquela situação para fazer isso. Ou seja, existiam motivos ali pelo qual Deus fez aquilo, que eram santos. Por isso ele não é autor nem culpado deste mal. Mas a ideia de permissão divina é que Deus não vai interferir em nenhuma tendência ou nenhuma ação ou evento mal que possa ocorrer. Eu pergunto então para as pessoas que aderem a essa ideia: quem trouxe o dilúvio sobre a terra? Foi o diabo? Não foi. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Foi o diabo? Não foi. Não foi. Quem destruiu Jerusalém? Foi o diabo? Não foi. Quem decretou que acontecesse todas essas coisas? Foi Deus. Eu crio a luz e faço as trevas. Eu crio o bem e o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Você não pode negar que Ele é o responsável. Negar que Deus é responsável pelo mal e por tudo que acontece no mundo é negar que Ele é soberano. É negar a realidade que Deus está no controle absoluto de tudo. É admitir, então, que existe uma outra vontade que não é a de Deus e que acontece da qual Deus não pode impedir. Que seja, existe um outro Deus. É negar que existe Deus. É um ateísmo vazio, como diz Pink, como nós vemos na primeira parte. Então, segundo essa ideia de permissão divina, Deus não vai interferir, Deus não vai impedir, embora, aqui está a contradição, Ele saiba o que vai ocorrer, Ele tem poder, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, segundo os arminianos, e Ele não quer que aconteça, mas Ele não vai impedir. Parece logicamente racional, coerente essa ideia? Então, vamos lá, quando Deus fez o decreto essencial, e o decreto essencial, já vou fazer o spoiler aqui, o decreto essencial é Jesus Cristo e Ele crucificado. O Cordeiro foi morto na mente de Deus, então todas as decisões de Deus é tomada de acordo com o Cordeiro morto. Então, cada decisão que Ele toma é santa e perfeita porque tem a ver com o Cordeiro. E o que motivou Deus ao que o Cordeiro fosse morto era que Ele mostrasse os seus atributos de Salvador, Curador, Redentor, etc. e tal. Então são motivações santas e justas, por isso Deus não é autor do pecado e do mal que acontece no mundo. Sendo assim, quando Deus fez o decreto e todas as decisões de acordo com o seu decreto, não havia ninguém com Ele. Não havia nenhum agente, nenhuma entidade na sua trajetória pedindo permissão para que Deus resolvesse usar aquela ideia, aquele propósito no seu plano, no seu decreto. Não havia nenhum diabo, nenhum Ra-Satã, nem Lúcifer, nenhum anjo, nenhum agente, nenhuma criatura que tivesse ali como que fazendo um apelo a Deus para ser incluído no seu plano. Ou seja, nenhuma oposição ou nenhum alguém que dando um incentivo para como ele pudesse fazer de maneira melhor aquilo que ele estava tentando fazer. Isso não existe. Essa ideia seria criar um outro Deus. Então, ele só, mesmo que aquela oposição estava ali, Deus não teria poder para pará-la, mas ele então usaria, mesmo aquilo sendo contra a sua vontade de natureza, ele permitiria, ou concederia permissão àquela coisa, mas não ia interferir. E aí usar aquilo no final para tudo ocorrer de acordo com como ele quer. Isso não existe, porque quando Deus tomou as decisões, foi um decreto incondicional, não existia ninguém com ele,
ele fez tudo sozinho. Deus estava só quando tomou as decisões. Então, essa ideia de permissão divina cai por terra, porque não existia ninguém pedindo permissão para ser incluído no decreto, nem o diabo, nem ninguém, quando Deus tomou as decisões. E por que ele é onisciente? Porque ele sabe o fim desde o começo, porque ele escreveu. Como que ele iria saber se não tivesse escrito? Então, quando ele escreveu, não havia ninguém com ele. Então, ninguém pediu permissão para ser incluído nesse decreto. O diabo não estava lá falando, eu quero fazer isso, vou trazer o pecado e você coloca o seu plano que vai dar certo no final. Não existe isso. Deus é o responsável final por todas as coisas. Esse é o ponto. Então, vontade permissiva ou permissão divina, só podemos falar em permissão divina se admitirmos que existe uma pessoa, uma força externa e independente de Jeová, Elohim, Hakadosh Baruhu, Adonai, o grande eterno. Se existe uma outra pessoa que estava junto com ele na eternidade quando ele decretou todas as coisas, se esse for o caso, então isso é politeísmo, ou triteísmo, ou seja lá o que for, aberração que você queria crer. Mas não, Deus é um. Ele estava só quando ele tomou as suas decisões. E cai por terra, então, a ideia de permissão divina, porque nós não podemos admitir dualismo, triteísmo ou politeísmo em geral. E aí surge outro erro que é também tão difícil de discernir, que é o emprego do termo vontade permissiva, que alguns abordam de forma totalmente errada, de forma errada realmente como deveriam abordar. Não é um termo errado, mas deve ser aplicado de forma correta para que não se torne uma heresia. Se você, por exemplo, usar a linguagem de vontade permissiva, mas assumir as preposições de permissão divina, seria logicamente como se Deus Jeová soubesse o que iria acontecer, mas não tivesse poder para interferir, ou seja, ele não seria todo-poderoso. Porém, a ideia de que Deus decretou e não apenas permitiu é o que as pessoas odeiam admitir. É o que elas não querem admitir. Por quê? É difícil ser usado esse termo porque as pessoas geralmente têm medo de parecer que estão sugerindo que Deus de alguma forma é o autor do pecado. Para elas, quando você diz que Deus é o responsável final por todas as coisas, que Deus é responsável pelo mal, elas estão, no entendimento delas, isso é admitir que Deus é o autor do pecado, só que não é assim. E por isso você precisa se aprofundar nesse tema sobre a soberania de Deus para compreender que não é assim. Só que elas têm medo de fazer isso porque elas não querem descobrir a verdade e se tirar da sua matrix. Vamos lá. Temos medo que alguém pense que nós estamos dizendo que Deus é o culpado pelo pecado. E isso já impede de você se aprofundar. E por isso que, como Pink disse, era um tema aplanado dos púlpitos. Mas hoje não é mais falado porque por causa desse medo. As pessoas têm medo de dizer a verdade. Assumir a verdade como a palavra de Deus assume de maneira tão viva, de maneira tão positiva. Mas ao fazer isso, ao não esbanjar essa verdade dos púlpitos, os cristãos se tornaram piores do último século para cá. Do século XX para o século XXI, os cristãos são cada vez mais piores, cada vez mais fracassados. Olha o número de divórcio no meio cristão e olha o número de divórcio no meio secular. O cristianismo passou. Um ateu dificilmente se divorcia da sua esposa. Mas o que está acontecendo com os cristãos? Eles não têm entendimento nenhum do Deus que eles creem. Eles não têm coragem de admitir o Deus que eles creem. Eles querem um Deus que acaricia o ego deles. São pessoas totalmente egocêntricas, amantes de si mesmos, que querem um Deus que bajule, que acaricia os seus pecadinhos preferidos, os pecadinhos que eles gostam de colecionar. E aí você vê esse fracasso de cristão que você é, e por causa disso, porque você não quer admitir Deus como Ele é. Um Deus soberano. Você tem medo de Deus. Então, ao admitir essa ideia de permissão divina, a pessoa pode até ter um singelo desejo nobre de não querer admitir que Deus é o autor do mal, pode até parecer uma coisa bonita e tudo mais, porém, você não resolve o problema com isso. Essa é a questão. Admitir isso, admitir uma falsa teologia, você não está sendo bíblico e não está resolvendo problema nenhum. Você está criando só mais problemas teológicos. Então,
Deus é onisciente, é onipotente e não deseja o pecado, como diz o arminiano. Ele não tem nenhuma relação com o pecado nem de maneira direta, nem de maneira indireta. Ele não decretou o pecado, né? Ele não fez nada disso. Mas ele permite, mesmo sabendo, mesmo tendo poder para não deixar que ocorra e mesmo não querendo que ocorra. Bom, que problema que você resolveu dizendo que ele permite? Você não resolveu problema nenhum. Você só criou, só contornou o problema e criou mais problemas. Então vamos lá. Admitir então que Deus é o responsável final é tornar Deus um falso Deus? É dizer que Deus é o culpado do pecado? Não. Você está admitindo que Deus, quando você diz que Deus é responsável por todas as coisas, que até pelo pecado e pelo mal, você está admitindo que Deus é soberano e ele governa o mundo da forma que ele quer, porque é dele. Então, se existe uma permissão divina de forma que ele não interfira no mal, nem decretando e nem operando através dele, isso nos leva, ou Deus é impotente, é um fraco, efeminado, sujeito às vontades do homem, ou existe dois deuses, um que decretou e outro que pensou uma coisa e o outro que resolveu usar de acordo com o seu plano. Uma vontade de um é a vontade de outro Deus. Então, as duas formas estão falsas. O que a Bíblia declara sobre isso é que nós vamos começar daqui para entendermos isso. A Bíblia declara que Deus é Deus da forma como ela declara. O Deus da Bíblia é o que a Bíblia declara que ele é. Então, existem dois pontos essenciais dos quais nós entendemos essa questão de vontade permissiva. O primeiro ponto: Deus é inquestionavelmente santo, justo e perfeito e amor. Deus é amor. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: Deus ordenou todos os eventos e ações pecaminosas. Esse é o segundo ponto. E é isso. É isso que a Bíblia declara. E nós cremos em Deus dessa forma. É isso que a Bíblia diz sobre Deus. Nós não estamos no tribunal para julgar se esses dois pontos são verdades ou não. Nós não estamos em condição de fazer isso. Isso é a verdade, ponto final. Deus é santo, perfeito, Deus é amor, e Deus decretou todos os pecados, todas as ações pecaminosas e todo o mal do mundo. Essas são duas verdades latentes da palavra de Deus, intrínsecas em Deus. Ele é soberano e ele é amor, ele é santo e justo. Ambas são a pura verdade da palavra inerrante e infalível de Deus. E há uma quantidade, um material teológico, vamos dizer assim, uma quantidade incrível na Bíblia de versículos que falam sobre Deus trazer o mal sobre o mundo de forma positiva, mais do que você e eu somos capazes ou confortáveis de admitirmos, de fazermos. Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Amós 3:6, tocar-se a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Não. Lamentações 3:33, 37, 38, quem poderá falar e fazer se o Senhor não houver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Lamentações 3, 43, 44. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te esconde atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Lamentações 4:11. O Senhor deu vazão total à sua ira e derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu todos os seus alicerces. A Bíblia não diz: eu, o Senhor, permito todas as coisas, mas diz: eu, o Senhor, faço todas as coisas. E aí não é só de maneira geral, mas a exaustividade de Deus é também sobre o pecado pessoal, o mal pessoal, de forma bem pessoal de cada pessoa. E é justamente ali que as pessoas têm os problemas, que elas não querem admitir que certos procedimentos que as pessoas têm com elas, ou que elas tiveram na vida, fossem por causa que Deus decretou. Mas Salmo 139, verso 16, diz que todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que nenhum deles existissem. Então, cada pecado que você cometeu foi porque estava decretado que você faria. Então, Deus
segundo algumas pessoas, permite que alguns pecados ocorram, mas, no entanto, ele, de certa forma, contorna a situação e se sai bem dessas situações difíceis no final. Mas isso é o problema, que isso não é a verdade bíblica. Pode até haver um desejo muito sincero do seu coração em querer falar dessas formas, de querer fazer dessas formas, só que isso não é a vontade bíblica, não é a vontade de Deus, não está escrito isso. Essa intenção que você tem no seu coração pode ser boa, mas não é a realidade da linguagem bíblica. Então o que a Bíblia mostra não é só que Deus, ele deu o jeitinho dele, mexeu os pauzinhos e saiu bem nas situações difíceis. Não, a Bíblia diz mais do que isso, que Deus estava ativo nas situações horríveis, nos problemas, para um propósito. Por exemplo, Gênesis 50, verso 20. José falando aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Ou seja, vocês me venderam intentando o mal contra mim, quando vocês me venderam. Mas Deus queria que fosse dessa forma, porque ele intentou um bem, para fazer como se vê neste dia. Ao motivo de Deus, para conservar muita gente com vida. Ou seja, a intenção de Deus na vida de José fosse que ele fosse vendido como escravo, e sua intenção era tão ativa como os seus irmãos. Deus estava soberanamente envolvido ali no cativeiro, nas provações, nas tristezas da vida de José, como Deus estava na sua prosperidade. A Bíblia não diz que foi os irmãos de José que enviaram ele. A Bíblia diz que Deus enviou. Gênesis 45, 5. Porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós. No verso 7. Porque Deus me enviou adiante de vós. No verso 8. Não fostes vós que me enviastes, senão Deus. Então, é Deus que está fazendo tudo isso, mas está operando no mal e pecado dos homens. Ele está interferindo. Não é que Deus permite e não está interferindo. Não, ele está operando, ele está interferindo. Por exemplo, aqui outro pecado pessoal, a obstinação dos corações dos filhos do sacerdote Eli. Eles eram de corações endurecidos, empedernidos, justamente porque Deus queria matá-los. Segundo 1 Samuel 2,25, pecando o homem contra o homem, diz Eli, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A Bíblia diz também que Deus enviou um espírito maligno a Saul para atormentá-lo. 1 Samuel 16,14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Da parte do Senhor, meu querido. Da parte do Senhor. O abominável incesto de Absalão e a sua irmã, e o assassinato dele pela mão do seu irmão, se deve ao fato, por exemplo, 2 Samuel 12, 11 e 12, assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua casa, da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei, diz o Senhor, este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus está ativo em pecados aqui que são coisas terríveis. Ele está operando tudo isso com um propósito. O exemplo mais claro dessa agência de Deus sobre o mal, sobre o pecado, está na morte, no assassinato de seu filho. Quem que matou Jesus naquela cruz? Foi decreto de quem pelo qual Jesus foi morto? Você vai ver que lá em Isaías 53, acho que no verso 11 e 12, vai dizer que Deus agradou moê-lo. Era o propósito de Deus que ele fosse morto. A Bíblia declara isso com uma veracidade tão grande. Atos 2, verso 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder
e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus havia decidido aquilo. Aquilo era o assassinato de seu filho, era um decreto dele. Ele estava decretando, estava operando, fizeram tudo que era a tua vontade. Então, a ideia de que Deus permite, a ideia de permissão divina, que Deus está contornando no controle final de tudo, mas que ele não ordena o mal e só permite, não expressa a verdade das Escrituras. Na verdade, cria um problema muito grande. Ou Deus é impotente, para não tem poder para parar aquilo que ele não quer que aconteça, no caso o mal, o pecado. Ou existe dois deuses, um que escreveu a história e permitiu que outra vontade de outra pessoa fosse feita, outro ser fosse feito, outro agente. Bom, isso não é bíblico em nenhuma das formas. Então cria mais problemas teológicos aí. No caso, os dois são pensamentos arminianos e até calvinistas, algum deles. Então, Deus é inquestionavelmente santo, justo, perfeito e amor. E Ele ordena todos os eventos e ações pecaminosas, e nós não estamos na condição de colocar Deus no banco dos réus para julgarmos os seus inescrutáveis caminhos. Ele não deve resposta alguma a você, uma ínfame criatura, somente para que satisfaça suas carências intelectuais ou seus sentimentos emocionais sensíveis, né? Todo cristão, todo verdadeiro cristão, ele deseja conhecê-lo mais e mais e mais. Para quê? Para adorá-lo mais sabiamente, por aquilo que ele é e revelou em sua palavra. E esse é o desejo do nosso coração com essa série de estudos. É para saber adorar Deus sabiamente, em espírito e em verdade, com a profundeza da glória de Deus, que adorarmos Ele, ao vermos essa grandeza de Deus e agência sobre todas as coisas, nós rendemos glória a cada atributo dele que é manifesto, a justiça dele que é manifesta quando ele pune o pecado no pecador, a graça dele que é manifesta quando ele salva o pecador, e de maneira grandiosa, assim como ele é. Mas existe aqueles poucos que sabem aplicar os termos teológicos de maneira correta, e o reverendo William Marion Branham, ele foi um dos pouquíssimos que fizeram isso, apesar dos discípulos de Branham deturpar tudo que ele ensina, e hoje nós conhecemos no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas que ouviram falar de William Branham conhece ele como um defensor do unicismo. Dizem que ele era unicista. Quem é responsável por essa imagem? Quem é culpado, na verdade, por essa imagem, essa caricatura unicista do reverendo William Marion Branham? Os discípulos dele, os seguidores, os crentes da mensagem, os tabernáculos da fé por aí. Todos eles são responsáveis por essa miserável caricatura que fizeram do reverendo Branham. Ele nunca pregou esse tipo de idiotice nos públicos, mas os seus seguidores, todos eles, vivem pregando por aí afora. Mas, e aqui é uma outra questão, né? Porque não é só unicismo, não. Não é só dizer que Jesus e Deus é o mesmo ser, a mesma pessoa. Não é só isso que eles ensinam errado. Isso aí é só a ponta do iceberg. Se você for ver, esmiuçar, tem mais distorções do ensino dele, piores até. E aqui é outro onde entra outra distorção, e eu quero elaborar aqui o pensamento, pegar o que William Branham diz e colocar dentro daquele escopo que nós criamos sobre, vemos na palavra de Deus, nós esmiuçamos na palavra de Deus sobre a soberania de Deus. O que William Branham diz aqui, nós temos que tentar pegar o que ele diz e encaixar com a palavra de Deus. Se não encaixar, é heresia. William Branham é um falso profeta, se não encaixar com a palavra de Deus. É assim. No sermão dele, eu quero ler um trecho de alguns sermões dele aqui. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? 18/4/1965, parágrafo 98. Ele diz assim: devemos nos submeter à sua vontade e à sua palavra, sem questioná-la, crer nela, sem tentar encontrar uma maneira de contorná-la, simplesmente aceitá-la da maneira como ela é. São tantos os que querem sair por aí para conseguir algum outro meio, e quando você o faz, você se encontra seguindo em frente, você pode perceber Deus te abençoando, você
Porém, você está trabalhando em sua vontade permissiva e não na sua divina e perfeita vontade. Ele permite isso, como eu disse, mas ele não vai deixar isso ser sua vontade perfeita, mas ele fará isto operar para honrar e abençoar sua vontade perfeita. Bom, você vai ver que ele usa alguns termos aqui interessantes e vamos trabalhar em cima disso. Quando o reverendo William Marion Branham teve um ministério extraordinário, profético de cura divina, e um ministério de ensino profundo, que os seus discípulos nem conhecem isso, né? Quando ele fala aqui sobre vontade permissiva, nós conseguimos perceber certas peculiaridades e uma diferença daquela maneira como os arminianos interpretam, que afirma que Deus não opera, que Deus não interfere de certa forma ou de forma alguma no mal ou no pecado ou no algum tipo de erro. Mas ele diz que Deus fará aquilo cooperar para honrar sua vontade perfeita. Então, essa peculiaridade que ele coloca aqui no seu ensino dá toda uma liberdade hermenêutica para nós entendermos de acordo com a palavra de Deus. Então, o que os crentes da mensagem, os seguidores, discípulos de Branham, fazem com suas declarações ou como eles entendem isso não é problema meu. Eu não estou aqui para pregar Branham, estou aqui para pregar o Evangelho. Uso aqui, por exemplo, o reverendo Liveio, que era um ministro associado de William Branham, o Dr. Pink e outros, Jonathan Edwards, como nós vamos ver aqui muito sobre ele, outros puritanos, Spurgeon, mas tudo para levar tornar lúcido aquilo que a palavra de Deus afirma. Mas para nós entendermos melhor isso com tudo que vemos na palavra de Deus, a vontade permissiva de Deus aqui, como que o irmão William Branham está tentando nos mostrar aqui, essa vontade de Deus, essa vontade permissiva de Deus, ela é um decreto de Deus, mas que de forma efetiva, aquela causa efetiva daquele decreto ser realizado, ela não glorifica a Deus. O motivo pelo qual esses agentes fazem isso não glorifica a Deus. Ela é feita por um desejo do coração da pessoa e não pelo desejo do coração de Deus. Então, quando a pessoa faz aquilo que está decretado por vontade, que estão dentro do coração dela e não pela vontade do coração de Deus, então aquilo é vontade permissiva de Deus. Quando ela faz aquilo que é a vontade perfeita de Deus, então ela está sendo guiada a fazer aquilo pelo aquilo que está no coração de Deus. Então é a vontade perfeita. Ambas as coisas foram decretadas por Deus e Deus opera em todas essas coisas para o seu propósito final. Mas existe essa diferença de vontade permissiva e vontade perfeita, segundo o que o irmão William Branham está dizendo. Então, vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe uma vontade perfeita de Deus. E todos aqueles que não estão sendo conformados com o mundo, mas sendo transformados, estão de acordo com essa vontade. Portanto, o oposto também é verdade. Aqueles que estão se dando aos cuidados do mundo, sendo conformados com o humanismo secular, com o mundo, eles estão na vontade permissiva de Deus. Embora aquilo seja decretado por Deus, e Deus está operando para o seu propósito final, mas aquilo não expressa a beleza do caráter santo de Deus. Não é o caráter santo de Deus que está motivando as pessoas a fazerem aquilo, então é permissivo. É vontade permissiva nesse sentido. Outro sermão do William Branham, Muda Deus seu parecer, 27 do 465, parágrafo 45, e diz assim nós realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. As pessoas poderiam pensar, quando nós vemos lá Balaão, que Deus falou não vai, e no outro dia Deus falou não pode ir, mas fale aquilo que eu disser apenas. Então, Deus falou que não era para ir, mas depois deixou ele ir. Como assim? Mudou Deus seu parecer? Ele está dizendo aqui, cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. Ele sempre mantém isso verdadeiro, mas ele tem uma vontade permissiva.
Agora, é aí onde o problema se encontra. Nós tentamos operar na vontade permissiva de Deus e Ele permitirá isso. Mas também, se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, Ele fará sua vontade permissiva contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Quem fará isso? Deus. Ele operará, Ele interferirá nisso. Nada dará errado com Deus. Nós somos, Ele sabe exatamente onde o relógio está tic-taqueando hoje à noite. Não há nada errado, cada batida batendo exatamente da maneira que deveria. Tudo. Nós pensamos que está errado, mas Ele sabe que está certo. E deve ser assim, como no princípio. Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Não é no sentido de que Deus não decretou e era a vontade de outro a ser que pecar e Deus não poderia impedir, então permitiu. Não é nesse sentido, é que Deus decretou, mas quando Adão ou Eva comeram do fruto, eles não fizeram aquilo guiados com a intenção, da mesma intenção que Deus tinha quando decretou que eles comessem o fruto. Não era a mesma intenção. A intenção de Deus é a vontade perfeita de Deus. O que Deus decretou a queda por causa do seu Cristo, por causa do Cordeiro morto. Quando Adão comeu o fruto e trouxe a queda, ele fez por um motivo egocêntrico, voltado para dentro de si, não para Deus. Então era a vontade permissiva, nesse sentido. Então, ele permitiu que o pecado viesse. Essa não era a sua vontade perfeita, ou seja, quando Adão pecou, ele não estava fazendo a vontade perfeita de Deus. Mas veja, Deus, o grande Espírito, o Pai, nele estavam atributos e coisas que você vê mostrados agora, são somente atributos mostrados. Ele habitava sozinho, ele nem mesmo era Deus, que a palavra God no inglês, no dicionário inglês, significa objeto de adoração. E não havia ninguém, ele estava sozinho, por isso que não pode ser, por isso que o decreto é incondicional. Ele era o grande eterno. Hakadosh Baruch Hu no hebraico. E nele estavam atributos tais como Pai, ser Salvador, ser Curador. E agora, como poderia ele primeiro? Ele tinha que ser Pai, porque isto prova que ele era Pai. Mas ele habitava sozinho, ele é imortal. E agora? Mas esses atributos têm de ser mostrados. Agora, para ser Salvador, tem que haver algo perdido. Então, para Deus mostrar esse atributo de Salvador, Redentor, por meio de seu Filho, algo tinha que ser perdido. Então ele decretou que algo se perdesse por meio do livre-arbítrio do homem, no caso de Adão, que tinha livre-arbítrio, e Deus deu a ele para esse propósito, justamente para ele, como ele diz a Faraó, para este propósito mesmo te levantei. Para que ele deu o livre-arbítrio para Adão? Para este propósito, para que ele caísse mesmo, para ele mostrar o seu atributo de que ele é Salvador. E para mostrar a grandeza de que ele é Salvador, Curador, Redentor, para mostrar isso. Então, quando Adão fez aquilo, ele não estava na vontade perfeita de Deus, porque ele não estava fazendo aquilo guiado para glorificar a Deus, ele estava sendo egocêntrico, voltado para dentro de si mesmo. Então, isso é a diferença entre vontade perfeita e vontade permissiva, segundo a teologia de William Branham. Nós temos até um trecho aí no YouTube, a teologia de William Branham. Uma exposição das 7 eras da igreja, um livro dele, página 10, um resumo das eras, ele diz assim: todavia ele não era um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus falou para ele não ir honrar a Balaque com sua presença, mesmo assim ele procurou ir, pois estava motivado por ânsia pelo ouro e prestígio. Portanto, Deus o deixou ir. A vontade perfeita de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus por causa do desejo do coração de Balaão. Como eu falei, a vontade permissiva é quando o homem segue o seu próprio coração para fazer aquilo que está decretado e não segue o coração de Deus. Deus realmente disse, vai em frente. Mudou Deus de ideia? Não, Senhor. Deus fez o que queria independente da ida de Balaão. Balaão não anulou a vontade de Deus. Deus, mesmo assim, fez o que queria. Balaão é quem foi o perdedor, pois se desviou da palavra. Ou seja, quando você faz aquilo que está decretado por motivos egocêntricos, você é o único perdedor, porque Deus vai ser glorificado de todas as formas, ou pela santidade, ou pelo seu pecado. Deus vai ser glorificado porque ou ele vai derramar sua justiça e sua ira sobre você, ou vai derramar sua graça, não importa. O que você faz vai glorificar a Deus como vontade perfeita ou como vontade permissiva, não importa. Mas você vai ser perdedor em uma delas.
E aqui ele vai dar um exemplo. Hoje nós vemos a mesmíssima coisa. Mulheres pregadoras, organização, falsa doutrina e etc. Pessoas adorando a Deus, manifestando-se no Espírito e agindo exatamente como fez Balaão, alegando que Deus lhe falou, mesmo quando a comissão recebida é contrária à palavra revelada. Então, por exemplo, ordenar mulheres ao pastorado feminino. Isso é bíblico? É óbvio que não. Mas a pessoa vai lá e busca de Deus, quer ser uma pastora, e Deus vai e faz. Deus mudou o seu parecer acerca da sua palavra? Não. Deus faz exatamente aquilo que ele... Aquilo vai, de certa forma, no final, Deus vai fazer o que ele sempre quis, vai impor a sua vontade. Porém, quem vai perder é a pessoa que está agindo assim. Então, eu não negarei que Deus lhes falou, porém exatamente como ele fez com Balaão, aquela segunda vez. Assim como ele sabia que Balaão queria o desejo do seu próprio coração acima da palavra, e ele lhe concedeu, não obstante, sempre no fim impondo sua própria vontade. Assim também é hoje, Deus fala às pessoas para irem adiante nos desejos dos seus próprios corações, porque já rejeitaram a palavra. Porém, mesmo assim, a vontade de Deus será realizada. E aqui nós vemos mais um outro sermão para nós concluirmos isso. Um homem correndo da presença do Senhor, do dia 17/2 de 65, parágrafo 129. Lembre-se, onde Jonas foi, Deus foi com ele. Deus estava no barco, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe. Ele continuou a estar junto a Jonas até que a sua vontade perfeita foi feita. Isso mesmo. E se algum dia for atrás de você, talvez você se esquive aqui, esquive ali, mas você estará infeliz até voltar e fazer aquilo que começou a fazer para ele a princípio. Está vendo? Não vá correr da presença de Deus. Encare isso. Você que crê que é a verdade, então deixe. Se for a verdade, vale a pena viver para isso, morrer para isso, qualquer coisa. Se ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disso para lugar nenhum. Ele estará ali mesmo, juntamente, da mesma forma. Não se pode correr. Então, Deus está operando em todas as coisas. Não é que ele não interfere no mal, ele opera no mal para o seu propósito. E a vontade permissiva aqui, então, no caso, é Deus... As pessoas, quando elas fazem aquilo que está decretado por Deus, elas fazem não pelos motivos do coração de Deus. E é por isso que é vontade permissiva. E por isso que Deus, então, não é culpado nem autor do pecado, porque ele tem essa vontade permissiva para as pessoas agirem e serem culpadas do que elas fazem. Então, por que Deus não é culpado em condenar? Porque ele tem essa vontade permissiva. As pessoas vão fazer aquilo que ele decretou, mas seguindo os seus próprios corações. Assim, elas serão responsáveis e culpadas do seu pecado. Então, vontade permissiva é Deus operando ativamente nas coisas ilógicas ou más, como, por exemplo, fazer uma jumenta falar, trazer uma tempestade onde os mercadores perdem todos suas coisas, todo o dinheiro investido, tudo ali a bordo, preparar um grande peixe, etc. A vontade permissiva de Deus é Deus operando através do pecado dos homens para o seu propósito seja realizado. Como, por exemplo, na vida de José, no pecado dos seus irmãos, na vida de Balaão, na vida de Jonas, na vida de Sansão, na vida de Davi. Soberania de Deus em todas as coisas. Ele é o responsável de todas as coisas. Ele assume total responsabilidade por todas as coisas. Então, Deus é o responsável final porque ele decretou todas as coisas. Porque o seu decreto é imutável, o seu decreto é incondicional, o seu decreto é exaustivo. Porém, ao ter essa vontade permissiva, onde que o homem, seguindo seu próprio coração egocêntrico e escravo do pecado, age, Deus então não se torna culpado do mal e nem autor do mal nem do pecado. Então ele julgará cada um e expressará, através daquele pecado que ele decretou, a sua justiça, derramando a ira sobre a pessoa ou sobre Cristo no lugar dela, ou derramando sua graça sobre a pessoa, porque Cristo recebeu a ira no lugar dela. Então, Deus, de todas as formas, é santo, perfeito e bom, justo. Ao derramar sua justiça sobre o pecador, Deus está sendo justo. E isso é bondade. Ele é bom. Ele é santo e perfeito. E ele é amor. Amém. Amém.